Estamos de volta com o CJC+, para todo o Brasil. No segundo bloco deste programa, a gente está falando aqui sobre um assunto muito interessante. Hoje, uma conversa estamos falando sobre maternidade. Para você aí que já é mamãe, para você que já é papai, para você que também está pensando e planejando aí um futuro filho. Quais são os desafios de um pai, de uma mãe, que eles enfrentam nos dias de hoje para criar 1, 2, 3, 4, 15, 35 filhos, né? Tem gente que já teve, né? 45 filhos, não sei. Cada um tem a sua fé, né? Então hoje, para falar sobre esse assunto, para nos ajudar aqui, tirando todas as nossas dúvidas e as suas também, a gente está recebendo uma pastora que está falando tudo aqui à luz das suas experiências e da Bíblia também. A gente está conversando com a pastora Janete de Jesus, ela que é da Igreja da Graça, de Engenheiro Pedreira, está aqui nos dando uma super ajuda. Ela que está gabaritadíssima para falar sobre isso, né, pastora? Pastora, a senhora falou que tem 4 filhos, né? E geralmente sempre em família onde tem mais de um irmão, acontece conflitos, né? Como é que a senhora gerenciava os conflitos quando as crianças eram menores? Como a senhora fazia quando enquanto dois estão brigando aqui, já vê um tá subindo lá na parede, a outra... Como é que a senhora fazia para gerenciar as crianças? Ai, meu Deus. Bem, meus filhos, eles... Era assim, os 3, né? Porque aí eu vou colocar os 3, a caçula veio depois. Então, se um aprontava, todos os 3 vão pagar. Ih, rapaz, isso funciona, hein? Isso aí é... Então, lá em casa, além de... Hoje evangélica, hoje, não que eu sou contra umas palmadas, não. Mas depois eu aprendi que a palmada ou a varada não funciona muito, não. Ah, é? Não tem tanto efeito, né? Não tem tanto efeito. Aí eu descobri o castigo. O castigo tem mais efeito do que... Tinha. Em casa sempre funcionou muito Ficou olhando bem. para a parede, era muito ruim. Não. Mas olhar para a parede. Também teve isso aí, mas depois eu tirei isso. Eu tirei as coisas que mais gostava, né? Teve uma filha minha que ficou... Essa foi a caçula. Ela ficou de castigo no final do ano. Você imagina o castigo no final do ano. Doido. Então, quer dizer, ela não ia para festa, ela ia na igreja e tinha que voltar. Pra casa. Né? Aí, os meus filhos, eu dava ali uns castigos de 1 mês, 2. Isso aí ele ia pensar na próxima vez 2 vezes, né? Muito, pensava muito na próxima vez que fizesse isso dali. E funcionava, não sabe? Funcionava bem porque eles não queriam ficar de castigo. O castigo era muito tempo. Teve aquele de ajoelhar, de cara para a parede, né? Porque a vara, ela não funciona muito, não. Ou não funciona nada. Agora, você corrigindo o seu filho, corrigindo a criança, de uma forma que ele sinta e ele pense. Fazer refletir, né? Eu não posso fazer mais isso. Então, ali em casa funcionava. Quando eles começavam a brigar um com o outro, ali quem fez? Não vai falar não, então tá todo mundo pagar, né? Aí, na próxima vez, né? Na próxima vez, se um fizer, os outros entregam, né? A minha filha sempre entregava, não falava lá, olha, só Jesus. E, pastor, como é que a senhora fazia também? E tem a questão, quando você tem mais de um filho, os pais geralmente eles sempre dão o mesmo cuidado, o mesmo amor, o mesmo trato para todos, mas às vezes eles entendem que está sendo diferente. Né? Não, a senhora ama mais o caçula porque ele é mais novo, né? Ou não, a senhora ama mais o primogênito porque ele veio primeiro. Então fica sempre essa disputa, né? Essa disputa. Como é que a senhora lidava com isso? A minha filha Catiane, uma vez ela falou assim, ô mãe, esses meninos não deveriam ter nascido. Porque eles mexiam muito no quarto dela, nas coisas dela, né? Então ela pegou e falou, ele não deveria ter nascido. Falei, mas filha, como é que não deveria ter nascido? Se eles vieram primeiro, né? Ela queria ser primeiro. Então, quer dizer, tem aquele negócio, a senhora protege mais um, protege... E acontece isso. E hoje, tem casas que tem aquele filho mais chegado, né?
aquele filho que está sempre ali e tal. Todos têm que ser criados igual, né? O que tem para um, em casa, o que tinha para um, era para outro. Então, eu não ganhava muito, né? Não tinha muito. Então, no final do ano, era aquela roupinha, era aquele... Não comprava nada muito comprava igual para todos 4. Comprava ali, esse era um brinquedo, que eu quase não ganhava brinquedo nenhum. Ganhava, mas era roupa, né? Calçados, mas era tudo igual. Minha irmã, né? A minha irmã, que é a mãe deles, fazia o bolinho, ela mesmo, ali colocava, ali fazia em casa, e tinha aquela festinha, sempre tinha um bolinho para... A família era grande, então um bolinho, um bolinho só já chamava a família, não precisava nem chamar convidados. As crianças ali já era o convidado, então nós procurávamos sempre, mas sempre... Tinha aquele que ficava insatisfeito. Sempre tem. Tem um irmão que fala, né? Sempre tem um irmão, né? Sempre. Um abraço para o meu. Pastora, e como é que a senhora acredita que o exemplo dentro de casa, né? Que os pais, eles precisam ali dar para os filhos, esse exemplo, ele acaba sendo algo essencial na vida, na formação do filho, daquela criança, para que lá na frente ele seja um adulto, né, com seus valores estabelecidos. É importante os pais eles se preocuparem em dar um bom exemplo? Muito importante os pais saberem que os seus filhos, como diz Salmos, estou aqui, eis que os filhos são uma herança do Senhor, o fruto do seu ventre, um galardão, né? Então, é muito importante os pais serem um exemplo para os seus filhos. Eu vou falar uma coisa sobre que passou comigo, de mentira. Um dia a minha filha pegou e falou para mim: mãe, a senhora está pensando que todos os crentes é que nem a senhora? Nós estávamos falando de mentira. Então ela quis falar para mim: a senhora está pensando? Aí ela citou uma pessoa que é crente que nem a senhora. Então, os pais, eles precisam ser exemplo dentro de casa. Integridade, caráter, tudo, né? E eles precisam ser um exemplo para os seus filhos. Antes de eu ser evangélica, eu vi do alcoolismo, né? Alcoolismo. E eu não permitia que meus filhos fossem me chamar. Eles tinham que me chamar ali, no meio da rua, eles não podiam ir aonde eu estava. Então, eles chegavam, eles me chamavam e eu ia lá até eles. Aí falavam o que tinha que falar, eles iam para casa. Então, eu bebia, mas não permitia que eles nem vissem, né? Que eles fizessem. Eu fumava, mas não permitia que eles fumassem, né? Eu xingava e não permitia que eles... Então, hoje, ali meus filhos foram criados com um exemplo de não fazer esse tipo de coisa. Principalmente a mentira. A mentira, eu sempre detestei assim a mentira, né? Então, a mentira sempre fala a verdade. Fala a verdade, fala a verdade. Então, os pais precisam ser exemplo para os seus filhos. Porque os filhos amanhã vai ser o que os pais fizeram. Eles aprendem dentro de casa. Já falei para você não mentir? Mas aí você me vê mentindo. Já estou dando um exemplo. Olha, fala lá pro seu Pedrelino que eu não estou em casa. As coisas pequenas, né? Umas coisas ali. Ô, mãe, estão ligando para a senhora. Fala que eu não estou. Fala que eu não estou. Então já começa, e amanhã eu vou querer que o meu filho não... Ah, não, olha só, você não pode roubar. Mas aí o filho vê os pais praticando isso. Mas como ver? Vê roubando ali, não pagando a light, furtando outras coisinhas ali que não é para ser. Ver ali, lá em Engenheiro Pedreiro acontece muito isso, né? As pessoas passarem e não pagar a supervia. Mas tudo isso, as pessoas vão guardando.
É mais uma criança, né? O adolescente que está Então, ali vendo, é um exemplo, né? Eu estava até falando para uma irmã que nós tivemos o evento do missionário, o qual foi maravilhoso, né? Foi muito bom. Então, ela levou a netinha dela e depois eu fui falar com ela, falei com ela, porque acabou que ela foi na praia, né? E eu fui falar com ela, porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ensinar, né? Ensina o seu filho o caminho que ele deve seguir, né? Para que mais tarde, então, eu tenho uma igreja nas minhas mãos, eu tenho filhos, né? Ovelhas, filho que eu tenho que ensinar. Então, a neta dela foi à praia e eu peguei e falei com ela depois, ensinando ela, não, isso não pode. Por quê? Porque amanhã guarda-se no coração. Peraí, é um evento evangélico, mas eu posso ir para outros lugares. Eu estou ali, estou em outros lugares. Então, o exemplo se traz de dentro de casa. Você, principalmente você vai casar ano que vem, né? E daqui uns 3, 4 anos você tendo aí bebê já sabe. Ou 5, 6. Que você ali tem que ser um exemplo. Os pais é um exemplo para os filhos. E amanhã os filhos olham bem de perto. Os filhos sabem de tudo, tá? Aliás, estão quietinhos ali, mas estão observando tudo, né? Eles sabem de tudo que acontece. Então não adianta, principalmente essas crianças de hoje. As crianças no passado era muito bobinha, mas as crianças de hoje elas sabem de tudo, tudo. Eu vim conversando com uma mãe chamada Michele. Aí um beijo aí, Michele, para você. A filha dela se chama Júlia. E todos os dias ela lê a Bíblia para a Júlia. Ela já acabou de ler a Bíblia e já voltou de novo. A Júlia tem 5 anos. E ela disse para mim que ela falou com a Júlia agora sobre Noé. Ela leu a passagem de Noé, Noé colocou a família e tal dentro da arca. E a menina foi dormir. Na manhã seguinte, a menina acordou e falou para ela, mãe, por que o Noé não falou para o povo, para as outras pessoas que ia vir a água? Por que ele deixou morrer? Ela é professora e ela foi com a Júlia, falando com a Júlia, Júlia, é assim, você está na salinha de aula, né? Lá tem as plantinhas, que não deve arrancar as plantinhas, né? Aí a filha dela falou, não, mas tem coleguinha que arranca. Aí a filha dela virou para ela e falou, eles arrancam, e não pode. Então, eles sabem que não pode arrancar. As pessoas falam para eles que não podem, mas mesmo assim, eles arrancam, não é? Aí ela falou, assim também Noé. Ele falou com as pessoas, mas só que as pessoas não acreditaram em Deus. Não acreditaram que ia acontecer. E eu achei fantástico. Agora, que eu vi um trem e ela veio contando isso. Falei, é verdade. Olha, então as crianças, elas observam dentro de casa, elas sabem tudo. Não adianta você ficar falando, tentando enganar, vamos lá maquiar. Não, hoje essas crianças, elas sabem de tudo. Sim, não esquece. Faz uma promessa para uma criança para ver se ela esquece. E o que você fala, ela vai ficar ali prestando atenção e depois, aquela historinha de a criança chegar em casa, você falou isso. É verdade. Mas não é assim, mas você falou. Então, a criança presta atenção em tudo. Tem uma historinha que eu gosto muito, que um pastor cantava, né? Que a criança ouvia os pais falarem do pastor, né? O pastor, aquele pastor que tem 2 caras, E ali a criança chegou na igreja e ficou rodeando o pastor.
Ficou rodeando. Aí o pastor pergunta, o que é, criança? O que você quer? É que meu pai disse que você tem duas caras, eu tô procurando a outra. Meu Deus, o perigo. Ele ouviu aonde? Gente. Dentro de casa. Mas é. Então a criança, ela ouve e ela vai ter o exemplo dentro de casa. Se você está falando dos outros, o que você fala das pessoas. Então, que viemos dar um bom exemplo na nossa casa. Vigiem, papais, mamães, né? Vigiem muito, meu filho. E, pastora, eu quero deixar uma pergunta para o próximo bloco já. Que, geralmente, quando a gente fala na criação de filhos, está envolvido lá a mãe e o pai. Só que existe, com certeza, alguns casais onde a mãe, às vezes, fala, não, mas é o meu filho que saiu de mim, então esse vai ser o castigo dele e pronto, acabou. Aí o pai fala, não, mas desse jeito, por que você não faz assim? E, às vezes, os pais não entram em acordo em relação a nada, seja em relação ali a talvez um castigo que vai aplicar ou alguma coisa em relação ao futuro do filho. E qual a melhor forma, né, dos pais com sabedoria chegarem sempre ali num denominador comum para poder, né, criar ali aquele filho da melhor forma? Mas vai ser daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não sai daí não, a gente volta já.